2h34, voltamos com o Jornal Jovem Pan. Você pode nos acompanhar também com imagem. Aqui, Marcela Lorenzetto. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Olha só, agora o plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar as liminares das arguições de descumprimento de preceito fundamental, as ADPFs, número 395 e 444. Essas ações, elas foram ajuizadas pelo Partido dos Trabalhadores e também pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para proibir a realização de conduções coercitivas de investigados para interrogatórios. Os ministros começaram agora há pouco essa discussão. Neste momento fala o advogado do PT, Thiago Bottino, que diz que a condução coercitiva de um investigado representa uma intimidação, um medo, um susto, com a finalidade de criar uma situação de desamparo psicológico, de reduzir, portanto, essa resistência para dificultar o exercício do silêncio, de abrir mão de se incriminar. Portanto, ele critica essa condução coercitiva. Em dezembro de 2017, o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar suspendendo a medida para interrogatório de investigados. O relator, ministro Gilmar Mendes, para ele, a condução coercitiva para o interrogatório é inconstitucional porque representa uma restrição da liberdade de locomoção e da presunção de não culpabilidade ao obrigar a presença em um ato ao qual o investigado não é obrigado a comparecer. Essas são as palavras de Gilmar Mendes em 2017, quando concedeu a liminar, suspendendo a medida. Hoje o Supremo vota, portanto, essa determinação. Lembrando que as ações pedem que o STF reconheça que o artigo 260 do Código de Processo Penal é incompatível, portanto, com a Constituição Federal. Vale lembrar que só a Operação Lava Jato, Denise, ela utilizou esse instrumento de condução coercitiva mais de 200 vezes, inclusive para o próprio ex-presidente Lula, que está preso hoje em Curitiba. Neste momento, continua falando o advogado do PT, Thiago Bottino. Vamos ouvir um trecho do advogado Thiago Bottino. Para sair daquela situação, e isso muitas vezes significa falar o que se pergunta para ela. Certamente nenhuma de Vossas Excelências jamais foi presa, talvez nenhuma dessas pessoas que está aqui hoje nesse tribunal já foi preso, mas eu, com uma breve experiência na advocacia criminal, já vi pessoas sendo presas e sei exatamente como que elas se sentem num cenário desses. Ainda que depois vai ser colocada em liberdade, porque o Ministério Público diz, olha, não é uma prisão. São apenas algumas horas em que essa pessoa é detida. Bom, não é uma questão de tempo. Não é uma questão de quanto tempo a pessoa fica detida, não é o grau de coerção que importa, é porque qualquer coerção é demasiada. E a condução coercitiva traz a coerção no seu próprio nome. O ponto é que esse mecanismo, se autorizado, permite que polícia e Ministério Público tentem extrair de alguém que não tem nenhuma obrigação de depor ou de falar uma confissão. Bom, esse, portanto, é Thiago Bottino, advogado do PT, que é dos ajuizadores dessa causa aí contra a condução coercitiva. Lembrando que o ministro Gilmar Mendes é o relator e é contrário à condução coercitiva. Vamos ver o voto dele hoje, mas ele sempre se mostrou contrário a essa determinação que ele considera inconstitucional, Denise. Inclusive, na prática, ele tem demonstrado claramente que ele é contra isso, né? As pessoas que ele tem soltado, liberado, inclusive já tem ações aí para tentar retirá-lo de determinadas operações, porque ele não teria a condição, isenção necessária, mas ele tem deixado muito clara essa posição dele, então eu acho que o voto dele não deve ser surpresa em relação a isso, mas vamos conferir. Vamos aguardar. Vamos aguardar.